Como vimos, em contraste com a geometria plana, na geometria projetiva, duas linhas paralelas geralmente não parecem ser paralelas na tela, ou seja, a propriedade do paralelismo não é preservada, ou não é uma invariante na projeção. Mais do que isso, as linhas paralelas se encontram no infinito, ou na linha do horizonte, ou linha do infinito, a linha que contém os pontos no infinito, ou os pontos de fuga. Mas os pontos no infinito diferem dos outros pontos por uma característica fundamental. Enquanto esses últimos determinam uma posição, os primeiros determinam uma direção. Vimos como tanto o ponto no infinito como a linha do horizonte foram usados pelos artistas da Renascença para criar a impressão de profundidade em uma tela. A imagem retratada por um pintor pode ser vista como uma projeção do original em uma tela, tendo como centro de projeção os olhos do artista. Imaginamos a superfície da tela como uma janela através da qual o artista vê o objeto que está pintando. As linhas que partem do objeto atravessam a janela, ou seja, a tela, e se encontram nos olhos do artista. Os pontos onde as linhas cruzam a janela compõem a projeção do objeto naquela superfície, ou seja, eles são uma perspectiva desse objeto. No processo de perspectiva, ângulos e distâncias são naturalmente distorcidos, pois dependem da posição dos objetos em relação aos olhos do artista. Como é possível então reconhecer uma imagem que foi distorcida pelo artista? Certamente não podemos usar os teoremas da geometria clássica que mantêm comprimentos e ângulos inalterados. A resposta é que existem propriedades invariantes sobre a transformação de projeção que não são modificadas quando a imagem é transposta para a tela. Determinar e analisar essas propriedades é escopo da geometria projetiva. Usando a perspectiva, não só é possível representar figuras dando a ilusão de tridimensionalidade, como desenhar figuras impossíveis, como fez o artista contemporâneo I.S. Escher. Transformações na geometria projetiva. Existem dois tipos de transformações projetivas. A projeção central, que é usada pelos artistas como descrevemos agora, onde o ponto de projeção ou ponto de fuga são os olhos do artista ou do arquiteto, e a projeção paralela, onde o ponto de fuga está no infinito, como por exemplo a sombra gerada pelos raios solares. Você deve notar que a projeção paralela nada mais é que um caso especial da projeção central. Nos dois casos, pontos são transformados em pontos, linhas retas em linhas retas, e pontos pertencentes a curvas continuam permanecendo nas curvas. Por outro lado, comprimentos e ângulos são distorcidos nas transformações. Por isso, a geometria projetiva não contém teoremas que envolvem comprimentos, ângulos e congruências. Por exemplo, a noção de triângulo é importante na geometria projetiva, mas a noção de triângulo isóscelo ou equilátero não é. É importante notar que a noção de círculo na geometria projetiva se confunde com a noção de uma seção cônica. Isso é assim porque geralmente um círculo é transformado em uma elipse na projeção. E como sabemos, um círculo não deixa de ser uma elipse e, portanto, uma seção cônica. São três as propriedades invariantes na geometria projetiva. A incidência de um ponto sobre uma linha é invariante sobre a transformação de projeção. A colinearidade, se três ou mais pontos são colineares, suas imagens também serão colineares, sob a transformação de projeção. E a concorrência, se em um plano duas ou mais retas são concorrentes, elas permanecerão concorrentes após a projeção. Mas é isso tudo que temos a dizer a respeito da geometria projetiva? Talvez isso pareça pouca coisa, mas o fato é que apenas com essas três transformações podemos capturar com nossos olhos os padrões do mundo tridimensional em um quadro, como por exemplo na tela de um computador. De fato, os conceitos da geometria projetiva são essenciais se você está programando computação gráfica. O objetivo da computação gráfica é basicamente apresentar objetos de três dimensões nas duas dimensões da tela de um computador ou de uma impressora.
geralmente atribui-se coordenadas espaciais ao objeto e usa-se a projeção central ou paralela para renderizar o objeto.